Meus irmãos, a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus diz amém. Quem está adorando até que o Senhor venha. Eu quero convidá-los a abrir as vossas Bíblias, livro de Eclesiastes, no seu capítulo 9. É um texto que Deus colocou no meu coração nesta noite, eu preciso ler com os irmãos. Eclesiastes, no seu capítulo 9, versículo de número 8. E enquanto você encontra, eu sou grato a Deus por estar aqui nesta noite. Mais uma vez, nesta casa, sempre muito bom estar entre irmãos, amigos que Deus tem nos dado. Ao pastor Roberto, pastor desta casa, sua família, que Deus abençoe grandemente. É uma honra também ao pastor Will, pelo convite, e eu falo pela coragem, irmão. Deixar o pregador mais simples por último é só para ele mesmo, mas tá bom. Vem muitos homens de Deus, mulheres aqui, desde o pastor Roberto, missionária Miriam, pastor Cleberson. Estamos entre irmãos, amigos. Eu sei que Deus falou grandemente nestas quartas-feiras, mas hoje ainda Ele tem algo ao nosso coração, amém? A cada obreiro desta casa, que Deus abençoe. Enfim, a cada irmão, eu sou muito grato de estar aqui, porque as últimas vezes que eu vim aqui é para falar a casais, mas hoje aqui falando a toda a igreja, e eu sinto essa responsabilidade. Eclesiastes capítulo 9, versículo 8. Quem encontrou, diga amém. Quem já sentiu a presença de Deus, diga amém. Graças a Deus. Em todo tempo sejam alvas tuas, e nunca falte o óleo sobre a tua, em todo o amém. Feche os teus olhos assentado do mesmo e diga comigo: Senhor Jesus, fala comigo uma vez mais. Não o que eu quero, mas o que eu preciso. Amém. Até que o Senhor venha. Diante de tudo que já foi falado ao longo destas quartas-feiras aqui, o que mais me chama a atenção é que nós precisamos fazer menção do livro do Apocalipse. Tanto que este livro tem suma importância em toda a Bíblia Sagrada, e precisamente no cumprimento das últimas coisas. O Apocalipse ele vai mostrar aquilo que aconteceu, que está acontecendo e o que vai acontecer. Mas entenda uma coisa, a palavra Apocalipse do grego significa revelação. Tanto que o livro de Apocalipse, a palavra do capítulo 1 e verso 1, vem dizendo revelação de Jesus Cristo, que trouxe a seu servo João, quando esse estava preso, aprisionado na ilha de Patmos. Enquanto João está na ilha de Patmos, aprisionado, sentenciado à condenação, e uma condenação perpétua, até chegar à sua morte, ali Jesus se revela a ele de uma forma sobrenatural. A Bíblia diz que quando João viu, ele caiu como morto, e exatamente ele viu aquele que estava diante dos seus olhos. A Bíblia diz que era o cabelo branco como as lãs brancas como a neve, os olhos como chama de fogo. Exatamente estava escrito na sua coxa: Rei dos reis e Senhor dos senhores, e da sua boca saiu uma espada afiada, os seus pés como latão reluzente. Esse era o Cristo glorificado, e que disse: João, eu sou o que estava morto, mas estou vivo, eu sou o princípio e o fim, o alfa e o ômega, aleluia. Mas quando nós olhamos no livro do Apocalipse, nós entendemos que nós não estamos caminhando para o final. O Apocalipse não é o fim, não é as últimas coisas. Por quê, pastor? Porque você precisa ler Apocalipse no capítulo 21 e no capítulo 22 em conexão com Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Por quê? Porque capítulo 21 do Apocalipse vai apontar e vai nos dizer sobre novos céus e nova terra. Sim ou não? Haverá novos céus e nova terra, sim ou não? Haja vista que nós não estamos caminhando para o final, nós estamos retornando ao começo. Diga ao teu irmão, fala assim: nós não estamos indo para o final, nós estamos voltando ao começo. Onde haverá novos céus e nova terra. Ali não haverá mais choro, não haverá lágrima, não haverá dor, não haverá sofrimento. Já foi cantado, entoado aqui. Haverá apenas coisas novas que Deus tem reservado a nós.
Ali a Bíblia diz que não haverá sol, porque a luz vem do próprio Cristo que iluminará o ambiente. Ali não haverá noite, meu irmão. Ali haverá exatamente um novo dia, um novo tempo, um novo momento para nós que estaremos ali para todo sempre. Mas agora entenda uma coisa: quando nós olhamos no Apocalipse, eu preciso pontuar algumas coisas, porque assim como Gênesis 1, Deus criou os céus e a terra. Apocalipse 21 vai dizer que agora Deus estabelece novos céus e nova terra. E neste novo céu e nova terra, exatamente há uma nova roupagem, há uma nova vida. A Bíblia diz que nós seremos transformados, todos nós seremos transformados. A Bíblia diz em 1 Coríntios 15, verso 51, e Paulo deixa claro: eis aqui vos digo o mistério, que nem todos o que? Dormiremos, mas todos seremos transformados. Se puder, coloca para mim o texto, por gentileza. 1 Coríntios 15, 51. Quem me ouve diz amém. A Bíblia diz que nem todos dormiremos, mas todos seremos o quê? Transformados. E o verso seguinte diz: ante a última trombeta, porque a trombeta soará, exatamente num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Só que entenda uma coisa: muitos leem esse texto e muitos compreendem que é num piscar de olhos. Eu já vi muitas mensagens, muitos ensinos sobre a questão de piscar de olhos, que o piscar de olho vai exatamente a 1 milésimo de segundo. O piscar de olhos é um momento muito rápido, que a olhos nus não é imperceptível. Mas entenda uma coisa aqui nesse verso e nesse texto em questão, Paulo não diz num abrir, Paulo não diz num piscar de olhos, mas ele diz num abrir e fechar de. Quando você pisca o olho, normalmente o processo é fechar e, mas aqui ele está falando de abrir e fechar. O piscar é fechar e abrir, aqui é abrir e fechar. Porque exatamente alguns que estão dormindo e vão abrir os olhos. E o texto bíblico diz: porque a trombeta soará. E o texto continua: e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. É necessário, irmão, e o texto vai continuando depois: é necessário que isto que seja incorruptível se revista de incorruptibilidade, isto que é mortal se revista de imortalidade. É necessário que isso é corruptível seja incorruptível, não tenha mancha, não tenha mácula, não tenha falha. Porque a Bíblia diz em Romanos 7, Paulo deixou claro o que o pecado habita no nosso corpo, o pecado habita em nós, mas agora ressuscitados, transformados no novo corpo, em nova natureza, não teremos mais pecado nem natureza pecaminosa, mas nós teremos a mente de Cristo. Tanto que a Bíblia diz que nós somos seres tricotômicos, corpo, alma e espírito, corpo, alma e espírito. E entenda, quando Adão e Eva pecaram no paraíso, estava exatamente no jardim do Éden, o texto bíblico vai dizer, e Deus deu a sentença dizendo: Adão, no dia que você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, se você comer, você vai morrer. Adão ouviu a sentença, Eva sabia da sentença, porque Adão havia compartilhado. Mas agora entenda uma coisa: a Bíblia diz que Adão e Eva comeram do fruto que não eram para comer, e logo eles morreram. Sim ou não? Sim ou não? Agora entenda uma questão comigo, e se puder pode colocar para mim Gênesis capítulo 3, versículo de número 4 em diante, porque você vai entender um processo. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Ela está usando de engano, está convencendo Eva a comer. Só que entra o verso 6 e algo me chama a atenção. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer. Olha como o pecado foi afetando o corpo do homem e da mulher, do ser humano. Porque ela viu que aquela árvore era boa para si, então ela foi atraída primeiro pelo que ela está vendo. Primeiro os olhos, visão.
e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Agora vai seguindo o texto: tornou e tomou do seu fruto. Para tomar, para pegar, precisa de o quê? Tato. E comeu, paladar. E quando se come, se sente o cheiro também, olfato. E por último que vai ser afetado, está no verso de número 8. Porque o texto bíblico diz: e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E quando ouviram, tiveram o quê? Medo. Olha só como o pecado entra na humanidade, através de Adão e Eva. Porque ela é traída pelos olhos, ela pega o fruto, ela come, sente o cheiro, e agora a audição também é exatamente quebrado, exatamente afetada. Então o corpo e o pecado é afetado. Ele afeta a visão, a audição, olfato, paladar e o tato. Os 5 sentidos do homem agora foi afetado de uma vez pelo pecado. E o pecado vai entrando não só de fora, mas agora de fora para dentro. E quando eles comem não percebem, mas já estão morrendo. E a primeira morte que acontece é no espírito, na quebra de comunhão. Por isso que quando eles ouvem a voz do Senhor Deus, que passeia pelo jardim, eles têm medo. Nunca Adão e Eva ouviram a voz de Deus fora, sempre ouviram a voz de Deus dentro, falando dentro, relacionando dentro deles, não de fora. Deus quer se relacionar com o homem, e por isso o Espírito desceu, e por isso o Espírito está em nós, e por isso o Espírito habita em nós, porque Deus fala através do Espírito dentro de nós, movendo em nós, falando em nós, estabelecendo comunhão para com Deus e para conosco. Se você me entende, diz amém. Então o pecado afetou o homem de fora para dentro, e o texto bíblico diz que eles morrem no espírito, vão morrer na alma e vão morrer por último no corpo. A morte afetou gradativamente o espírito, a alma e o corpo do homem. Mas quando Deus morreu na cruz do Calvário, a promessa é que ele tinha que dar vida e vida com abundância. Então quando ele morre na cruz, primeiro ele devolve a vida no espírito do homem, depois a vida na alma do homem, e depois a vida no corpo do homem. Quando Deus nos chamou, Ele primeiro trabalhou no nosso espírito, no espírito humano, onde habita a comunhão, a consciência. É por isso que quando você vai fazer algo de errado, falar algo de errado, ver algo de errado, o Espírito Santo já fala, o teu espírito diz, não faça isto, e pesa algo dentro de você. É o Espírito falando ao teu espírito. É por isso que agora o Espírito também trabalha na alma, porque na alma se aloja as vontades, as emoções, o intelecto, as escolhas. Mas quando o Espírito trabalha na alma, eu tenho vontades apenas de adorar, de buscar, de louvar o nome do Senhor e sentir a presença dEle na minha vida. Só que Deus nos salvou, sim ou não? De maneira geral, Deus nos salvou no Espírito, tem salvado na alma, nas nossas escolhas, nas vontades e nas emoções, e por último completará a salvação no corpo, nesse corpo mortal, nesse corpo falho, onde nós seremos imortais e incorruptíveis. Então veja que a salvação é tremenda, ela age de uma forma completa, no espírito, na alma e no corpo. Mas o que me chama a atenção, e as horas se avançam, é que Salomão deixou bem claro no livro de Eclesiastes, no capítulo 9, verso 8, e ele diz, em todo o tempo. A questão é, hoje, nós temos que dizer Maranata, ora vem Senhor Jesus. Nós clamamos, nós buscamos, nós adoramos, nós perseveramos em fazer a vontade do Senhor, até que o Senhor venha. Mas entenda uma questão, hoje nós, tudo que o ser humano quer, precisa e sempre busca, é de mais tempo, para fazer mais coisas. Quantos de nós queremos fazer coisas ao longo do dia, e parece que não dá tempo de fazer tudo, fica algo por fazer ou pela metade, e buscamos mais
tempo aqui, mais tempo ali, mais tempo acolá. Mas aí Salomão escreve: em todo o tempo sejam alvas as suas vestes, estejam limpas, estejam brancas, e nunca falte óleo sobre a tua cabeça. Não é 30 dias do mês, não é uma vez do ano, não é nas festas do ano, não. Em todo o tempo esteja pronto, todo o tempo esteja preparado, todo o tempo esteja vigilante, em nome do Senhor. Em todo o tempo esteja preparado, em todo o tempo esteja pronto a buscar a face do Senhor. Mas o que me chama a atenção, e pode colocar para mim, Efésios capítulo 5, verso 16. Se puder a tradução NVI, se puder, por gentileza, a tradução NVI tem como mudar? Só para que nós entendamos um pouco mais do que Paulo está dizendo. E é uma tradução um pouquinho mais atual para a gente entender e compreender. Olha o que Paulo diz: aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são, aproveitando a questão é, será que nós temos aproveitado as oportunidades que Deus tem nos dado? Será que nós temos aproveitado as oportunidades que Deus tem colocado na nossa vida? Que Deus tem entregue nas nossas mãos? Hoje é a oportunidade de adorar a Ele, de louvar a Ele, de buscar a Ele. Se Ele fizer, Ele é Deus e eu vou adorá-lo. Se Ele não fizer, continua sendo Deus e eu vou adorá-lo. É a oportunidade de agradecer, de louvar e bem dizer o nome do Senhor. Você acredita que esse aqui não é mais um culto? Você crê que esse aqui não é mais um culto? Não, por quê? Porque este pode ser o último culto. Pode ser coletivamente na questão de igreja, porque o arrebatamento pode ser hoje, ou pode ser individualmente para alguém aqui. Pode ser o último culto, o último hino, a última canção, a última pregação, o último ensino. E nós, será que aproveitamos as oportunidades que Ele tem nos dado? A gente vive num tempo em que vai levando e dizendo: não, é só mais um culto, é só mais um dia. Eu vou lá só para cantar mais um hino, eu vou lá só para falar mais uma palavra, eu vou lá só para fazer mais uma coisa, eu vou lá só para tocar mais um dia. Mas não é, irmão, pode ser o último culto para mim e para a tua vida. Nós temos que estar preparados a todo o tempo. Quem gosta de assistir culto aqui, diga amém. Quem gosta de assistir, diga amém. Só que você sabia que culto não se assiste? Culto se oferece. A gente pode assistir um teatro, um cinema, até uma novela, que misericórdia, irmão. Mas entenda uma coisa: culto não é para se assistir, culto é para se entregar. O problema é que a gente vem para ver, não para entregar e oferecer. E aí reclama de Deus não fazer, porque como não entregamos nada, achamos que Deus tem que fazer alguma coisa. Eu não entrego nada e acho que Deus é obrigado a fazer alguma coisa. Mal dobro o joelho e vem com uma lista de pedidos, igual uma lista de supermercado. E ao final eu digo: eu te agradeço e amém. Mas quanto mais do que pedir, é agradecer pelo que Ele já tem me dado. Ele já te tirou do mundo lá fora, deu um banho de graça em você, Ele escreveu o teu nome no livro da vida, prometeu uma morada no céu, Ele colocou o Espírito Santo habitando dentro de você, Ele te levantou, te deu um chamado, te deu uma promessa, fez propósito na tua vida. Então entenda uma coisa: só isso já é motivo de louvar e adorar o nome do Senhor, porque Ele é digno de louvor e adoração para o Remaia sai. Salmos 90, verso 12, versão NVI também. Eu quero que você entenda comigo o que o salmista está dizendo. Ensina-nos a contar nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Ensina-nos a contar. Mas há uma tradução mais atual, a tradução NVI vem dizendo: ajuda-nos a entender como a vida é breve.
O salmista está dizendo: ajuda a entender que a vida passa logo, que as coisas vão embora, que os anos se avançam, irmão. Parece que foi ontem que eu nasci, semana que vem eu estou completando 40 anos de idade, 4 décadas. Entenda uma coisa: o tempo parece que passou, parece que foi ontem, mas até aqui Deus tem sustentado e dado graça, e assim Deus tem vindo na tua vida, Deus tem te levantado, tem feito coisa nova. Então aproveite as oportunidades que Deus tem te dado. Você só percebe que a vida está indo embora quando muitas coisas você olhou para trás e tinha que fazer e não fez. Então você tem que entender que a vida é breve, que a vida passa. A vida passa como um sopro. Mas a Bíblia diz em Salmos 34, verso 1, aqui é a tradução normal mesmo, Almeida Revista Corrigida. E eu quero que você entenda que Salomão diz em todo o tempo, e eu quero detalhar esta expressão até que o Senhor venha, porque em todo o tempo, e nós buscamos tempo, queremos tempo, corremos atrás de tempo. Quem aqui procura tempo para a sua vida, diga amém. Só que entenda uma coisa, na obra de Deus eu aprendi uma coisa, que muitas vezes tempo não se tem, mas tempo se cria, porque indica qual é a nossa prioridade. O que é a nossa prioridade? É Deus ou é as demais coisas? Salmo de número 34, verso 1. O salmista vem dizendo: louvarei ao Senhor em todo o... Olha que primeira lição tremenda. O salmista está dizendo: em todo o tempo eu vou louvar a Deus. Em todo o tempo vou engrandecer o nome do Senhor. Em todo o tempo vou oferecer o que está dentro de mim. Sabe o que é louvar, irmão? Louvar não é cantar. A palavra louvar do original hebraico, exatamente sabe o que vem dizendo? Louvar é enaltecer, oferecer, bendizer, engrandecer o nome de alguém. Por isso que é possível alguém na igreja cantar e não louvar a Deus, mas também é possível alguém louvar sem precisar cantar. Porque louvar é levantar a mão e dizer: eu te amo, Senhor, tu és maravilhoso. Louvar é dizer: Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Louvar é dizer: Senhor, sem a tua presença eu não sou nada. Irmão, tem muitos cantores que estão apenas cantando da boca para fora e não estão louvando mais a Deus. Mas o salmista diz: em todo o tempo louve ao Senhor, ofereça o teu louvor, ofereça a tua gratidão, que vai estar continuamente na tua boca. Em todo tempo precisamos louvar ao Senhor, engrandecer o nome dEle, louvar por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Vai ter luta sim, vai ter problema sim, vai ter crise sim, vai ter choro sim, mas a Bíblia diz em Romanos 8 que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem ama a Deus aqui? Então fica tranquilo que até aquele teu vizinho atribulado é para eu fazer o melhor para a tua vida, para que você entenda que Deus está trabalhando, que aquela pessoa que te persegue lá no teu trabalho, é Deus dizendo: ei, estou permitindo para você se aproximar mais, porque eu te amo. É Deus te dando lições grandiosas. Em todo tempo louvarei ao Senhor. Primeira questão é: você está louvando o Senhor em todo tempo? Efésios capítulo 6, verso 18, Paulo vem dizendo, e olha o que ele vem dizendo de maneira clara. Vou judiar um pouquinho da irmã do projetor, mas é benção. Efésios capítulo 6, verso de número 18. Glória a Deus. Orando em todo. Quando nós devemos orar? Em todo o tempo. Tanto que Paulo diz aos Filipenses: orai sem cessar. Orar em todo o tempo. Irmão, Deus fala através da sua palavra, sim ou não? Deus fala através de profecia, sim ou não? Deus fala através de visão, sim ou não? Deus fala através de uma frase, talvez estampada numa camiseta, num caminhão, numa lona. Deus fala de várias formas, porque é a sua multiforme graça. Quem crê que Deus fala de várias formas, diga amém. Só que aí há um mecanismo que Deus nos deixou para falar com Ele, porque Ele fala conosco de muitas formas. E como nós falamos com Ele? Através da...
Eu não falo com Deus através da revelação. Eu não falo com Deus através da visão. Eu não falo com Deus através da profecia. Eu falo com Deus através da oração, que é o meu diálogo com o Senhor. Como que nós queremos que o Senhor venha, se eu não tenho um diálogo com Ele? Se eu não converso com Ele? Se eu não falo com Ele? Porque se eu não falo com Ele, como eu vou querer estar com Ele toda a eternidade? E acredite, irmãos, não estou falando aqui, mas há uma parte de cristãos lá fora que estão inseridos dentro da igreja, no âmbito congregacional, no âmbito igreja, que estão vindo à igreja buscando o Senhor, querendo fazer parte, mas eles estão dentro da igreja mais por medo de ir para o inferno do que o desejo de ir para o céu. O cristão, quando está certo da sua salvação e que Deus está trabalhando na vida dele, não tem medo do inferno, mas ele sabe que há um céu aguardando e um céu esperando, e a vida eterna está sobre ele. Nós não precisamos ter medo do inferno, nós temos que ter desejo de ir para o céu. É isto que nós aguardamos, é isso que nós anelamos, irmão. E o texto bíblico diz: orando em todo o tempo, sempre que possível. É possível você estar fazendo a caminhada e falando com Deus, trabalhando e falando com Deus, dirigindo e falando com Deus, tomando banho e falando com Deus, e Deus está contigo em todo momento. Orar não é só de joelho. É possível você estar acamado, adoentado e falando com o Senhor, porque a Bíblia diz: clama a mim e responder-te. Para haver resposta tem que haver clamor, sim ou não? E aí quando Deus responde, Ele diz assim: e anunciar-te coisas grandes e firmes que ainda não, sabe por que isso, irmão? É Deus dizendo através do profeta Jeremias: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te coisas grandes e firmes que não sabes. Porque se você soubesse, você não estava clamando. Quando Deus responde, é coisas que ainda não sabemos, mas que receberemos. Porque se nós soubéssemos, não teríamos por que clamar. Então quando clamamos para haver resposta, Deus responde coisas que não sabemos, para entender que Ele é o Deus que está no controle da nossa vida. Deus não responde o que eu quero, Deus responde o que eu preciso ouvir. Deus não responde o que eu desejo, Deus responde o que eu preciso ouvir. E a palavra dEle é a que dá direção à minha vida. Em todo o tempo orando ao Senhor. Continuando, a Bíblia diz em Lucas capítulo 21, verso 36, e vem dizendo, Lucas capítulo 21, verso 36, vigiai pois em todo o... Um dia perguntaram a um certo pregador: o que é mais importante, pregador? Orar ou vigiar? Ele respondeu a questão com outra pergunta: o que é mais importante para um avião? A asa direita ou a esquerda? O que é mais importante para o cristão, orar ou vigiar? Os dois estão interligados, os dois é essencial. É preciso orar sim, mas vigiar também. Não adianta ter 1 quilo de oração e ter 10 gramas de vigilância. Não adianta orar o tempo todo e perder a vigilância por 1 segundo e por 1 momento. Adão e Eva não vigiaram quando eram para vigiar, não foram vigilantes, e por isto o pecado os afetou e vindo até nós o dia de hoje. Mas a Bíblia diz que nós temos que vigiar em todo o tempo. Vigiar, tanto que Pedro diz na primeira carta, no capítulo 5 verso 8, é um texto muito conhecido, e ele vem dizendo: meus irmãos, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, ele está bramando como ele vive ao derredor, bramando como procurando a quem possa. Agora entenda comigo esse versículo de 1 Pedro 5,8, porque diz que o diabo, nosso adversário, ele brama como um leão, e ele está ao derredor. Marque bem esta palavra, eu quero que você destaque isto, em 1 Pedro capítulo 5, verso 8, que está ao derredor. O que é derredor, irmão? O que é derredor, igreja? O que é? Em volta? Volta, sim ou não? Sim ou não?
Só que entenda uma coisa, no original é grego, porque o Novo Testamento é em grego. A palavra derredor dá o sentido de, é o redor do redor. O que Pedro está dizendo, ele deixa bem claro, o diabo, vosso adversário, ele está bramando ao redor do redor. Por quê? Porque a própria Bíblia explica isso daí. No Salmo de número 37, Salmos de número 34, verso 7. Inverti. Salmo 34, verso 7. Vem dizendo que o anjo do Senhor acampa ao redor. Em outras palavras, o que Pedro está dizendo é que o diabo fica ao derredor. E quando eu estou tendo a minha vida, estou levando a minha vida diariamente, o anjo do Senhor, a presença de Deus, do próprio Deus, não está ao derredor, está ao redor. Está à minha volta. Pastor Will, por gentileza, vem cá. Só para você entender de forma clara e simples. A Bíblia diz que quando eu estou vivendo, o anjo do Senhor está aqui ao meu redor. Se eu ando, ele vai na minha frente. Se eu caminho, ele vai na minha frente me guardando, porque sou obediente à sua palavra e estou em comunhão com a sua presença. Mas a Bíblia diz que o diabo, o acusador, ele fica bramando como leão ao derredor. Por exemplo, presbítero Anderson, por gentileza, vem cá. Presbítero Anderson é um justo, alguém que teme a Deus, e o anjo está, exatamente o anjo do Senhor está ao redor, e o diabo está ao derredor, só assim, procurando uma brecha, olhando para cá, bramando aqui, ele busca aqui, mas se ele tentar tocar o anjo, vem na frente, se ele tentar tocar a presença, vem na frente, se ele tentar cercar a presença, ela guarda. Aleluia! Esta é a presença do Senhor sobre a tua vida. Não é estar de redor, ele está ao redor te guardando, te livrando, porque o inimigo não te toca, o inimigo não coloca a mão sem... Oh, aleluia! Remaia, céu, araia, sai. O anjo do Senhor está ao redor, ao derredor está o diabo. Mas quando perdemos comunhão com o Senhor, ele deixa de estar ao redor e ficamos desprotegidos. Por isso, em todo tempo, vigiai, em todo tempo, orai, em todo tempo, louve, em todo tempo, busque ao Senhor. Aleluia. Provérbios 17, verso 17. Eu prometo que eu estou encerrando. Quem me ouve diz amém. Quem está com fome diz amém. Ô glória. É assim mesmo, irmão. Crente é uma bênção para comer. E eu também gosto. Provérbios 17, verso 17. Vem dizendo: em todo tempo ama o... Em todo tempo ama o... Mas só que em todo tempo ama. Queremos que o Senhor venha, mas não amamos quando é preciso. Queremos que o Senhor venha, mas não amamos quando necessário. Queremos que o Senhor venha, mas não provamos do amor de Deus na nossa vida para com o outro. Sabe por quê, irmão? Que Jesus resumiu todos os mandamentos em 2. Ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, acima de todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo. Amar a Deus é dentro. É possível dizer que eu amo a Deus e alguém não saber se eu amo. Mas amar o outro é fora, é demonstrar. Então, como eu sei que alguém ama a Deus? Quando ama alguém que está ao lado. Eu sei que exatamente alguém está amando o Senhor e propagando o amor na sua vida, quando estabelece o amor com o seu próximo. 1 João 4, verso 20 vem dizendo: como alguém diz amar a Deus que não vê, se não ama seu irmão que está vendo? E é possível entender que em todo tempo é preciso amar. Não só amar amigo, amar o amigo é muito bom, mas amar também, irmão, aqueles que nos perseguem. Amar exatamente e orar por aqueles que te aborrecem. E saber que Deus está trabalhando, está colocando a mão. E Paulo deixou claro em Romanos no capítulo 12: não te deixe vencer pelo mal, vence o mal com o bem.
Se alguém falar mal de você, ora por ele. Se alguém falou mal da tua casa, ore por ele. Se alguém quer maquinar o mal no teu trabalho, não faça nada. Ore e deixa Deus completar a obra. Em todo o tempo ama. Amor é a base do Evangelho. Porque Jesus morreu por nós, entregou a sua vida por nós. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Só que é um texto-chave, quando se fala em amor, que quase não lemos. A primeira epístola de João, no capítulo 3, e verso 16. Porque João 3,16 é muito conhecido. Mas 1 João 3,16 também é essencial para a nossa vida cristã. Se você quer ter uma vida de paz, de bondade, de longanimidade, de mansidão, de coisas grandes para a tua vida, olha o que diz 1 João capítulo 3, verso 16. Nisto conhecemos o amor, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos... Oh, irmão, isso aqui é difícil. Deus deu a sua vida por nós, e a gente se entregar ao favor do irmão? Se um dia o pastor for levar o tiro, não, eu entro na frente dele, eu levo o tiro por ele. Você está disposto a amar o teu irmão? A entregar a tua vida por ele? Não, se um dia alguém ameaçar de fazer alguma coisa com o pastor Will, não. Alguém ameaçar de pegar ele de pau, de paulada, não. Eu vou entrar junto, vou levar paulada junto, mas eu não deixo ele sozinho. Isso é amor, irmão. Isto é amor. Mas Salomão deixou bem claro: em todo o tempo sejam alvas suas vestes. Se puder, por gentileza, vamos voltar a Eclesiastes 9, verso 8. Só que na versão NVI também. E aqui eu paro. Por que Salomão deixou isso bem claro, implícito para nós? Em todo o tempo sejam alvas suas vestes. Agora olha o que Salomão diz, Eclesiastes 9, verso 8. E essa tradução que me fez entender esse texto. Esta tradução me fez compreender o geral. E todo esse texto aqui, porque Salomão deixou claro: esteja sempre vestido com roupa de... Com roupa do quê? Por isso que você entende que Salomão diz: em todo momento sejam brancas as tuas vestes. Por que branco? Porque normalmente israelita só usa branco na festa. Só usa branco em época especial. Só usa branco em cerimonial. Não usa branco diariamente porque suja muito. É muita poeira, muito pó. É muito seco o lugar onde eles vivem. Então branco é para épocas de festivas. Mas Salomão está dizendo: ei, em todo o tempo estejam com roupa de festa. Ele está dizendo, em outras palavras, há uma festa preparada que você não imagina. Tem uma festa posta que você não imagina. Tem uma festa que já está pronta que você não imagina. Então esteja com roupa preparada, porque a festa um dia vai te chamar para fazer parte com Ele para todo sempre. Tanto que você lê esse texto em conexão com Mateus 24, na parábola das bodas. A Bíblia diz que só entrava quem tinha veste nupcial. Se não tivesse roupa adequada, não podia entrar. Você já está com roupa de festa, sim ou não? Ou você está guardando esse dia, irmão? Pode ser hoje. Aqui o segredo é estar com roupa de festa, é estar com roupa festiva, com roupa preparado em todo o tempo, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Comunhão, relacionamento com o Espírito de Deus, e que Ele esteja operando através da nossa vida e em nós para todo sempre. Quem aqui tem carro vai me entender melhor que eu. Desculpe usar esse exemplo, mas é o exemplo mais claro que encontro. Que todo carro, por mais moderno que seja, por mais novo que seja, precisa de uma coisa essencial para continuar funcionando o motor. Que é o quê? Óleo. Sem óleo o que acontece? Ele vai degringolar as engrenagens, vai ferver, vai atropelar a válvula. Sem óleo, ele vai fundir o motor. Você vê que interessante? Um motor de 5 mil reais, 10 mil reais, 15 mil reais, precisa de apenas 1 litro de óleo de 45, 50 reais. É algo que, humanamente falando, parece que não tem valor nenhum. Mas é o essencial.
Entenda, o óleo lubrifica, o óleo faz com que haja funcionamento perfeito da máquina. O óleo na nossa vida faz o quê? Que a gente não fique rangendo. Tem muito crente, irmão, que está faltando o óleo do Espírito Santo na vida dele. Que ele levanta a mão e vai nhec, né? Que vai levantar o pé e vai nhec, ele vai travar e não volta mais no lugar. Mas quem tem óleo ainda continua, ó. Quem tem óleo não tem problema não, ele sabe, se precisou ele está no manto. Quem tem óleo tem comunhão, quem tem óleo tem intimidade, quem tem óleo tem funcionamento perfeito daquilo que Deus tem para a sua vida. Se está faltando óleo, pode ser perigoso, porque se a luz acender, é momento de parar e falar: abastece, vamos dar jeito, vamos começar de novo, coloca óleo, porque a nossa viagem continua, e é daqui para o céu, diz o Senhor. Não pode faltar óleo na tua cabeça, não pode faltar óleo na tua vida, não pode faltar óleo sobre ti. Em todo tempo esteja sempre vestido com roupa de festa, porque a festa está preparada, o lugar já está pronto. A Bíblia diz, e Jesus disse, que havia um homem que fez um grande banquete, chamou os amigos, chamou aqueles que estavam próximos. Eles não foram, inventaram desculpa de última hora. Então o homem disse ao seu servo: vai lá pelos becos e valados, procura aqueles que mancos, cegos, aleijados, traz para a festa. E começou a entrar gente, começou a vir gente. Aí ele perguntou: já está todo mundo aqui? Aí o servo disse: não, Senhor, ainda há lugar, tem lugar ainda, tem lugar para mim e para você, porque a festa sempre é lugar para mais um estar diante da presença dEle. Ainda há lugar, ainda tem lugar preparado. Se você quer, fica de pé comigo em nome do Senhor. Ainda tem lugar para mim e para a tua vida, em nome do Senhor. Em todo momento sejam alvas tuas vestes. Em todo momento sempre vestido com roupa de festa. Não é só uma vez no ano, não. Não é só no final do ano. A gente tem costume, né? Alguns têm costume, quando chega o final do ano, o que acontece? Vai passar o ano, tem que vestir que cor de roupa, irmão? Branco. Porque simboliza a paz. Não, quer entrar com coisas novas, com paz. Mas nós, espiritualmente falando, temos que estar com roupas brancas o ano todo. Não é só um dia, é o ano todo, com roupas de festa. E eu quero orar pela tua vida e pela tua casa. Você que precisa e necessita. E esta palavra falou ao teu coração, porque, como eu disse, não despreze as oportunidades. O salmista disse: ensina-nos a contar nossos dias, a viver, a entender que a vida é breve, a vida passa. Então, se você pode oferecer mais para o Senhor, ofereça. Pode render mais, graças ao Senhor, renda. Possa entregar mais ao Senhor. Deus te chamou para coisas grandes. E se você crê, meu irmão, que Deus te chamou para coisas maiores, eu quero lhe convidar a sair do teu lugar e vir à frente. Eu quero orar por você. Eu preciso orar pela tua vida e não posso ir embora daqui sem orar por você hoje. Se você crer, sai do teu lugar e venha. Você que precisa receber mais do Senhor, você que quer entregar mais para o Senhor, você quer fazer mais para o Senhor, é Deus e você e Ele nesta hora. Deus tem coisas maiores para a tua vida, mas para isso se entrega totalmente a Ele também, porque Ele tem coisas maiores para o teu coração. Você quer receber? Então vem. Você quer entregar? Então vem. E eu preciso orar pela tua vida hoje aqui. Eu não posso ir embora daqui sem orar pela tua vida, porque Deus te chamou com um compromisso com coisas maiores. Deus te chamou para um propósito excelente na tua vida. Eu preciso somente orar pela tua vida. Então vem nesta hora, em nome de Jesus. Eu preciso que você venha. Deus está falando ao teu coração. Deus está falando ao teu coração. E eu quero orar por você nesta hora. Quero orar por você.
Eu preciso orar por você, irmão. Eu vim com outra mensagem preparada. Quando eu sentei aqui, Deus mudou tudo. Eu vim com outra coisa preparada e Deus diz: não, isso aqui é para outro dia. Você precisa falar algo para mim, igreja, que é motivo de estar vestido com roupa festiva, porque é uma festa os aguardando. Se você crê, igreja, inclina as tuas mãos para os irmãos que aqui estão. Estenda as vossas mãos aos irmãos que aqui estão. E nós vamos orar. Se há mais alguém, vem. Se há mais alguém, vem nesta noite. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Tem mais alguém. E Deus falou ao meu coração. E eu não posso orar ainda, porque Deus fala: tem mais alguém. Vem. Tem mais alguém, teu coração está disparado onde você está. Então vem nesta noite e deixa Deus fazer na tua vida. Mas está difícil, pastor, eu sei. Mas estou numa luta terrível, eu sei. Mas Deus falou: meu coração, vem que eu faço aquilo que precisa. Vem que eu trabalho naquela área que você está precisando. Então vem. Está vindo, graças a Deus por isso. Então vem. É a tua